Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Lógica na Mente. Isaac Newton, uma das mentes mais brilhantes da história, acreditava firmemente que a ordem, a precisão e a beleza do universo eram evidências claras de um criador inteligente. Embora a teoria moderna do designer inteligente tenha surgido séculos após a morte de Newton, muitos de seus princípios ressoam com as ideias do físico inglês, que via a ciência como uma forma de explorar a intencionalidade e o propósito por trás da criação. A física newtoniana e a ordem universal. Isaac Newton acreditava que as leis da natureza eram manifestações de um criador racional e metódico. Ele escreveu assim em sua obra principal, Matemática. Esse belíssimo sistema do Sol, planetas e cometas, só poderia proceder do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. As leis do movimento e da gravitação universal que ele formulou descrevem um universo governado por regras precisas e constantes. Para Newton, essas leis não eram meros acidentes, mas sim evidências de um projeto deliberado e intencional. A estabilidade do cosmos, com planetas orbitando em padrões previsíveis e forças naturais operando de forma consistente, era, em sua visão, um reflexo da mente divina. A teoria do designer inteligente propõe que certas características do universo e dos seres vivos são melhor explicadas por uma causa inteligente e não por processos aleatórios. Essa ideia encontra eco na cosmovisão de Newton, que interpretava o universo como um sistema projetado para sustentar a vida. Por exemplo, Newton refletia sobre a distância exata entre a Terra e o Sol, que permite as condições ideais para a vida. Ele acreditava que essa precisão não era resultado do acaso, mas de uma intenção criativa. Estudos modernos que analisam a calibragem fina do universo, como a constante gravitacional ou a força nuclear forte, reforçam essa perspectiva, sugerindo que pequenas alterações nesses parâmetros tornariam o universo inabitável. Claramente, Newton também via a beleza e a harmonia do cosmos como sinais de projeto divino, e ele escreveu da seguinte forma: a mais bela ordem e harmonia do mundo só poderia ter origem no desígnio de um ser que tudo sabe e tudo pode. A noção de que a beleza reflete a intencionalidade é um argumento frequentemente utilizado pelos defensores do designer inteligente. Desde a simetria das formas biológicas até as leis físicas universais, a estética da natureza parece apontar para uma origem consciente. Para Newton, o universo não era apenas uma máquina em funcionamento, mas um sistema com propósito. Ele acreditava que cada elemento tinha uma função intencional dentro do todo. O Sol, por exemplo, não apenas iluminava a Terra, mas sustentava a vida. A gravidade não apenas mantinha os corpos celestes em órbitas, mas também simbolizava a ordem divina. Newton também considerava o papel do homem dentro desse universo projetado. Ele acreditava que a razão humana, capaz de compreender as leis da natureza, era um reflexo da própria inteligência divina. Para ele, estudar o universo era uma forma de se aproximar do próprio Criador. Isaac Newton personifica a harmonia entre ciência e fé. Suas descobertas mostraram como o universo opera de maneira ordenada, e ele interpretou essa ordem como um reflexo da mente de Deus. A ideia de um designer intencional tão central em seu pensamento continua a inspirar debates contemporâneos sobre a origem e o propósito do cosmos. Para Newton, o universo não era um acidente frio e sem sentido, mas uma obra cuidadosamente planejada, cuja complexidade e beleza eram evidências de um criador infinitamente sábio. Newton não apenas via Deus como o criador do universo, mas também como o seu sustentador ativo. Ele acreditava que as leis naturais, embora precisas, não operavam de forma independente, mas sob a supervisão contínua de Deus. Newton assim escreveu:
Deus é eterno e infinito, todo-poderoso e onisciente. Ele governa todas as coisas, não como a alma do mundo, mas como o Senhor de tudo. Esse pensamento claramente dialoga com a ideia de um designer inteligente, que propõe que a complexidade do universo não apenas exige um criador inicial, mas também sugere uma manutenção intencional e contínua. Para Isaac Newton, a gravidade era uma expressão da ação divina, e sem a intervenção de Deus, o universo poderia cair no caos. Isaac Newton valorizava a simplicidade e a economia nas explicações científicas, acreditando que essas características também refletiam o trabalho de um criador inteligente. Ele afirmava que Deus escolheu leis simples e elegantes para reger o universo, tornando-o compreensível para a mente humana. O princípio da simplicidade no design também é defendido pelos proponentes do designer inteligente, que apontam para sistemas biológicos ou leis físicas como evidências de uma inteligência por trás da criação. A estrutura do DNA, por exemplo, com sua eficiência no armazenamento de informações, é muitas vezes comparada a um código projetado por um programador altamente sofisticado. Para Newton, essa harmonia simples e eficiente era uma assinatura clara de Deus. E se você seguiu até aqui, siga o canal Lógica na Mente.